Você já se perguntou o que acontece quando fechamos os olhos pela última vez? Será que simplesmente deixamos de existir? Ou há algo mais? Algo que transcende nosso entendimento atual sobre a vida e a morte? Bem-vindos a uma jornada fascinante, onde a ciência encontra o mistério, onde o tangível flerta com o etéreo. Hoje, mergulharemos nas profundezas da consciência humana para explorar uma das questões mais intrigantes de todos os tempos. Podemos provar cientificamente a existência da vida após a morte? Imagine por um momento que você está em um quarto escuro. A única luz vem de uma pequena fresta na janela. Essa fresta representa tudo o que sabemos sobre a consciência e a morte. Mas e se eu lhe dissesse que há cientistas trabalhando incansavelmente para abrir essa janela completamente, inundando o quarto com a luz do conhecimento? Vamos começar nossa exploração com uma teoria que parece saída diretamente de um filme de ficção científica: a teoria do quantum da alma. Físicos quânticos propõem que a consciência poderia ser um processo quântico que não depende exclusivamente do cérebro físico. Pense nisso. E se nossa consciência fosse como uma transmissão de rádio, com o cérebro funcionando apenas como um receptor? O Dr. Stuart Hameroff, anestesiologista e professor da Universidade do Arizona, junto com o renomado físico Sir Roger Penrose, desenvolveram a teoria da redução objetiva orquestrada, ORC-OR. Eles sugerem que a consciência surge de processos quânticos dentro das estruturas celulares chamadas microtúbulos. Mas aqui está a parte realmente fascinante. Esses processos quânticos poderiam continuar mesmo após a morte clínica. Imagine sua consciência como uma nuvem de informações quânticas. Quando o corpo morre, essa nuvem não simplesmente desaparece. Em vez disso, ela poderia se dispersar no universo, potencialmente se reassemblando em outro lugar, em outro tempo. É uma ideia vertiginosa, não é? A possibilidade de que nossa essência mais profunda possa transcender os limites do corpo físico. Mas não precisamos ir tão longe no reino do quântico para encontrar evidências intrigantes. Vamos dar um passo mais perto de casa, dentro do próprio cérebro humano. Cientistas descobriram algo surpreendente. A atividade cerebral pode continuar por até 5 minutos após a parada cardíaca. É como se o cérebro tivesse um último suspiro, um canto do cisne neurológico. O Dr. Jimo Borjigin, da Universidade de Michigan, liderou um estudo fascinante sobre este fenômeno. Sua equipe descobriu que, nesses momentos finais, o cérebro exibe padrões de atividade surpreendentemente complexos. Mais intrigante ainda, esses padrões são semelhantes aos observados durante a meditação profunda ou estados alterados de consciência. É como se, nos momentos finais, nosso cérebro entrasse em um estado de hiperconsciência. Poderia isso explicar as famosas experiências de quase morte, onde pessoas relatam sensações de paz profunda, visões de luz e encontros com entes queridos falecidos? Estamos apenas começando a decifrar essa linguagem oculta do cérebro moribundo, e cada descoberta nos leva mais fundo no mistério. Mas e se pudéssemos olhar além do momento da morte? E se houvesse evidências de que a consciência pode persistir não apenas por minutos, mas por anos, décadas, até mesmo vidas inteiras? Aqui entramos no território fascinante e controverso dos arquivos de reencarnação. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, dedicou sua vida a estudar casos de crianças que alegavam ter memórias de vidas passadas. Ele documentou meticulosamente mais de 3.000 casos em todo o mundo. Muitas dessas crianças forneceram detalhes surpreendentemente precisos sobre pessoas e lugares que nunca conheceram nesta vida. Um caso particularmente intrigante é o de James Leininger, um menino de Louisiana que, aos 2 anos de idade, começou a ter pesadelos vívidos sobre um acidente de avião. Ele forneceu detalhes específicos sobre um piloto da Segunda Guerra Mundial, chamado James Houston Jr., incluindo o nome do porta-aviões de onde ele decolou em sua última missão. Informações que foram posteriormente verificadas como precisas. Céticos argumentam que essas memórias poderiam ser resultado de criptomnésia,
memórias esquecidas que ressurgem como se fossem novas. Mas a quantidade e a especificidade dos detalhes em muitos desses casos desafiam explicações simples. Eles nos forçam a questionar nossas suposições sobre a natureza da consciência e da identidade. E se a consciência não for apenas um subproduto do cérebro, mas algo mais fundamental para o próprio tecido do universo? Esta é a premissa fascinante da hipótese do biocentrismo, proposta pelo Dr. Robert Lanza. Lanza argumenta que a vida e a consciência são elementos fundamentais do universo, não meros acidentes da evolução. Em sua visão, o espaço e o tempo não são condições absolutas, mas ferramentas que nossa mente usa para processar a realidade. Se isso for verdade, a morte do corpo físico não necessariamente significa o fim da consciência. Pense nisso. E se o universo fosse como um holograma gigante e nossa consciência fosse o laser que o projeta? Quando o corpo morre, o laser não se apaga. Ele simplesmente muda de direção, projetando uma nova realidade. É uma ideia que ecoa antigas tradições espirituais, mas agora vestida com o manto da física quântica e da biologia avançada. O biocentrismo nos convida a ver a consciência não como um fenômeno localizado no cérebro, mas como uma força fundamental que molda a própria realidade. Mas como podemos testar essas teorias? Como podemos mover essas ideias do reino da especulação para o domínio da ciência empírica? Aqui é onde entram os experimentos fascinantes com traços de memória. O Dr. Michael Levin, da Universidade Tufts, tem realizado experimentos intrigantes com planárias, pequenos vermes conhecidos por sua capacidade de regeneração. Levin descobriu que, mesmo após decapitação e regeneração completa do cérebro, as planárias mantinham memórias de treinamentos anteriores. Isso sugere que as memórias não estão armazenadas apenas no cérebro, mas podem existir de alguma forma em todo o corpo. É como se cada célula carregasse uma cópia de backup de nossas experiências e conhecimentos. Extrapolando essa ideia, poderíamos imaginar que nossas memórias e experiências não estão confinadas ao corpo físico, mas existem em um campo de informação mais amplo. Quando o corpo morre, esse campo de informação poderia persistir, talvez se reconectando a uma nova forma física em algum momento futuro. É uma ideia que borra as linhas entre ciência e filosofia, entre o físico e o metafísico. Mas não é exatamente nessa fronteira que as descobertas mais revolucionárias acontecem. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Temos evidências de processos quânticos no cérebro, atividade cerebral complexa após a morte clínica, casos intrigantes de memórias de vidas passadas, uma teoria que coloca a consciência no centro do universo, e experimentos que sugerem que a memória pode existir além do cérebro físico. Cada uma dessas linhas de investigação, por si só, já seria fascinante. Juntas, elas começam a tecer uma tapeçaria que sugere que a consciência pode ser muito mais do que pensávamos inicialmente, que talvez, apenas talvez, a morte não seja o fim, mas uma transição. Mas aqui está o ponto crucial. Mesmo com todas essas evidências intrigantes, ainda não temos uma prova definitiva da vida após a morte. O que temos são peças de um quebra-cabeça cósmico, e estamos apenas começando a entender como elas se encaixam. E talvez seja essa a beleza da ciência. Ela não nos dá respostas definitivas, mas nos fornece ferramentas para fazer perguntas melhores, para explorar o desconhecido com rigor e curiosidade. Então, o que isso significa para nós, aqui e agora? Bem, mesmo que não possamos provar definitivamente a existência da vida após a morte, as implicações dessas pesquisas são profundas. Primeiro, elas nos convidam a expandir nossa compreensão sobre o que significa estar vivo, ser consciente. Se a consciência é realmente um fenômeno quântico fundamental para o universo, isso muda completamente nossa percepção de quem somos e de nosso lugar no cosmos. Segundo, essas pesquisas nos lembram da complexidade e do mistério da existência humana. Elas nos humilham, mostrando que, por mais que tenhamos avançado cientificamente, ainda há muito que não sabemos sobre a natureza fundamental da realidade e da consciência.
por fim, elas nos oferecem uma perspectiva única sobre a vida e a morte. Se há mesmo a possibilidade de que nossa consciência continue de alguma forma após a morte física, isso não torna cada momento desta vida ainda mais precioso? Não nos motiva a viver de forma mais plena, mais consciente, sabendo que nossas experiências e escolhas podem ter repercussões além desta existência? Claro, é importante manter um equilíbrio saudável entre o ceticismo científico e a abertura a novas possibilidades. A ciência progride através do questionamento constante, da revisão por pares, da replicação de experimentos. É crucial que continuemos a abordar essas questões com rigor metodológico e mente aberta. Ao mesmo tempo, não devemos ter medo de explorar os limites do conhecimento, de fazer perguntas ousadas e buscar respostas em lugares inesperados. Afinal, toda grande descoberta científica começou com alguém ousando pensar o impensável. Então, enquanto a ciência continua sua busca para desvendar os mistérios da consciência e da morte, o que podemos fazer? Podemos nos manter curiosos, abertos a novas ideias. Podemos apoiar a pesquisa científica nessas áreas fascinantes. E, talvez o mais importante, podemos viver nossas vidas com a consciência de que cada momento é precioso, cada experiência é valiosa. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se, talvez, apenas talvez, você esteja olhando não apenas para o seu passado cósmico, mas também para seu futuro eterno. Para elevar sua consciência, entendendo a fundo as energias que moldam o universo e aprender como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, conheça o e-book O que são os raios, escrito pelo nosso oficiante-geral Batarjal. Baseado em anos de estudo profundo e guiado pelos mestres da grande fraternidade branca, ele traz à luz os segredos dos raios cósmicos e sua influência em nosso mundo. Transforme sua vida e contribua para um mundo mais harmonioso e iluminado, adquirindo este poderoso conhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e dê o próximo passo na sua jornada espiritual. Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários sugestões sobre assuntos que você tem curiosidade. Se esse vídeo te trouxe algum valor, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que possamos atingir cada vez mais pessoas. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica e cursos online no primeiro comentário fixado. Tenha um ótimo dia. Namastê.